Nesse vídeo, vou fazer um vídeo sugerido pelo meu amigo Diego sobre a história das eleições que já vai entrar logo, né? As eleições 7 de outubro, então vou fazer um vídeo sugerido por ele. Então vamos lá. As primeiras eleições gerais no Brasil foram realizadas em 1821 para escolher deputados da Corte de Lisboa em uma época na qual a influência religiosa era significativa. Foi só em 1881 que a Lei Saraiva estabeleceu as primeiras eleições diretas. Durante a chamada República Velha, 1889 a 1930, porém, os candidatos dependiam da aprovação dos governos e coronéis aliados que asseguravam a participação regional controlando o voto aberto e a apuração, ou seja, o voto de cabresto, em que as pessoas eram obrigadas e as eleições eram abertas e não havia muita liberdade na hora de votar. Até hoje, assim, você vê que as pessoas não... O voto continua manipulado, né? Não é tão aberto assim, mas já tá melhor, né? Tem as urnas eletrônicas hoje em dia, né? A pessoa vota, né? Na Grécia Antiga tinha aquele Cleiterion lá, aquela máquina grandona. E naquela época não, né? O coronelismo, né? Que existia. E tem uma coisa que eu quero dizer, que houve várias constituições já até essa época, 1921. O Brasil ainda estava um ano para ser independente politicamente de Portugal, mas em 1822 não houve Constituição. Em 1823 temos a primeira Constituição da história do Brasil. Sim, o Brasil ganhou sua primeira Constituição em 1823. A Constituição da Mandioca, em que basicamente colocava Dom Pedro I como uma figura figurativa, e ele ficou puto pra caralho e ficou pistola, puto, e acabou fechando lá o Congresso. Fechou lá, né, que acabou mandando no país, de certa forma, mandando, né, e ele, a 26 foi conhecido como a Constituição da mandioca, que a pessoa tinha que ter pelo menos 150 alqueires de mandioca para poder votar, ou seja, era uma votação elitista, né? Se for pensar na época, né? 1923, em 1824, né? Já até vigorando nessa época, em 1881 que eu falei, a Constituição de 1824, a chamada Constituição outorgada, ou seja, imposta, porque o Dom Pedro I impôs essa Constituição, fechou o Parlamento, fechou o Congresso, ele outorgou e criou o quarto poder, o moderador. Sim, o poder moderador, em que ele moderava os três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Sim. E depois, em 1891, teremos uma nova Constituição, depois da época da Era da República Velha no Brasil. E voltando, porém, os candidatos dependiam da aprovação dos governos e os coronéis aliados, que asseguravam a participação regional controlando o voto aberto e a apuração. A moralização do sistema eleitoral só começou a partir da Revolução de 30, ou seja, ainda vigorava a Constituição de 1891, que resultou na citação do primeiro Código Eleitoral do Brasil, em 1932,
Isso para você ver como o Brasil é um país atrasado. E nossa, imagina o primeiro código eleitoral do Brasil, 1932, ou seja, um pouco mais de 80 anos, né? Estamos em 2018. Você vê, né? Naquele momento foi instaurada a Justiça Eleitoral, que regulou as eleições federais, estaduais e municipais, citando a infraestrutura para organizar a votação, apurar os votos e proclamar as eleições. Foram introduzidos nessa mesma época o voto secreto e o voto feminino, além do sistema de representação proporcional em 2 turnos simultâneos. Em 1935 foi promulgado nosso segundo Código Eleitoral e durante o governo de Getúlio Vargas, durante as ditaduras de Estado Novo, 1937, 1945, então, ou seja, Estado Novo, né, o Getúlio não tinha tanta falta de criatividade que ele se inspirou no Estado Novo português para criar o Estado Novo dele, ou seja, já era Estado Novo só no nome, porque já era velho, né? Varguista, a justiça eleitoral foi extinta e os partidos políticos abolidos, ou seja, a ditadura aí. Você vê o Rousseau lá fala que quando duas pessoas, quando um chefe de Estado, um político, né, ocupa 2 ou mais poderes, isso é uma ditadura. Ou seja, Getúlio Vargas era um ditador tupiniquim, olha só. Ele era um ditadorzinho. E esse ditador tupiniquim aboliu os partidos políticos, as eleições livres foram suspensas, além de fechar o Congresso. Olha só, como chamou lá no país. E as eleições indiretas para presidente da República, comandadas de 6 anos, estabelecia. A nova ordem sofreu forte oposição da sociedade. Em 1945, Vargas anunciou as eleições gerais. Aqui podemos citar que já teve 2 constituições. Em 34, né? Ainda vou falar um dia sobre a Revolução de 32, já prometi. É um vídeo futuro que eu vou fazer aqui no canal, Revolução de 32. E que o pessoal lá tava querendo brigar lá, os paulistas, né? Estavam querendo lutar por uma nova Constituição lá, que teve a política do café com leite. E acabou fracassando São Paulo, né? Durou 3 meses, teve acho que 2.000 mortos. Em 34, temos a nova Constituição, Getúlio já no poder. Em 37, com o suposto plano lá da criação do plano Cohen, um plano judaico-comunista, né? Suposto plano judaico-comunista. Ele, em 37, ele criou a Constituição de 37, chamada de A Polaca. Então você vê que o Brasil politicamente é um país bem instável. E depois em 46 vai ter uma outra Constituição, né? Ou seja, vai se criando várias constituições. Então, os primeiros passos da democracia. Em 46 agora temos uma nova Constituição. E o sistema democrático. E que mais? Vamos agora os primeiros passos primeiros passos democráticos. Vamos lá. O sistema democrático brasileiro começou a se estabelecer durante o governo Dutra, 1946 a 1951, com o decreto que ficou conhecido como Lei Agamenon, restituindo a justiça eleitoral, o alistamento eleitoral e os pleitos. Assim, o presidente e a Assembleia Nacional Constituinte de 45 foram empossados. A nova Constituição foi promulgada em 18 de setembro de 1946. A Câmara dos Deputados e o Senado passaram a funcionar como poder legislativo. E em 55, a Lei número de 2250 citou a folha individual de votação,
que teve como principal mudança a fixação do eleitor na mesma seção eleitoral, a abolição do uso de título falso, entre outras fraudes. No regime militar, patrocinado pela CIA, né, os Estados Unidos, com medo lá do comunismo chegar aqui no Brasil, né, esses comunistas comedores de criancinha, né, vão ficar soltos na sociedade, comer todas as criancinhas. Então, teve um regime, e na época conhecido como regime militar, ou ditadura militar, 64 a 85, 21 anos, né, bastante tempo. A legislação eleitoral ficou marcada pelos sucessivos atos institucionais. O período teve seu processo eleitoral adequado, de acordo com os interesses do regime, que alterou a duração de mandatos, cassou políticos e decretou eleições indiretas para presidentes e governadores. Também foram instituídos o voto vinculado obrigatório de o eleitor, autoridade do eleitor, só votar em candidatos de um mesmo partido. As sublegendas e a alteração de cálculo do número de deputados a serem eleitos na Câmara, sempre privilegiando os estados e aliados. Temos praticamente 2 partidos políticos. Sim. Aqui podemos citar a UDN e o Arena, Aliança Nacional Renovadora. Eles deixaram esses 2 partidos políticos para dar uma cara, um ar de democracia, né? Eu esqueci de citar que no século XIX teve lá Dom Pedro II, teve esse parlamentarismo às avessas no século retrasado, né? Tinha 2 partidos também, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Eram só esses 2 no século XIX. E o Dom Pedro II fazia um parlamentarismo às avessas, né? Porque ele ficava controlando os 2 partidos para não ter briga. Então, uma eleição, um ganhava, né? Um partido ganhava, e no outro partido ganhava. Assim, não tinha confusão entre os 2 partidos. Esqueci de falar isso, né? E depois o tempo vai passando. Em 13 de setembro de 68, o ato institucional de número 5, o AI-5, foi suspenso e a Constituição de 67 foi promulgada, ampliando os poderes do presidente da República e permitindo que ele decretasse o fechamento do Congresso Nacional. Olha só, uma Constituição foi feita. Nossa, como nosso país é instável. Com a Lei Falcão, número 6.339 de 76, a propaganda eleitoral foi restringida e o debate político nos meios de comunicação foi proibido. A emenda constitucional de número 8 instituiu em 77 a figura do senador biônico, que não passava pelo processo eleitoral comum, era eleito indiretamente por um colégio eleitoral controlado pelos militares. Ele era um fantoche! Nossa! Redemocratização. Os atos institucionais e complementares impostos pelos militares foram revogados pela emenda constitucional número 11 de 78, que também modificou as exigências para a organização dos partidos políticos, e a emenda constitucional número 15 estabeleceu em 19 de novembro de 80, o mesmo ano que surgiu o PT, né, o PT, nosso Petralha, as eleições diretas para governador e senador, além de eliminar a figura do senador biônico. A Lei 6.767 de 20 de dezembro de 79 estabeleceu o pluripartidarismo, marcando o início de uma nova abertura política. A sociedade mobilizou-se por mudanças
políticas e foi às ruas pedir a democratização do país durante o regime de execução. O primeiro presidente civil foi Tancredo Neves e foi eleito indiretamente em 85 por meio de um colégio eleitoral. O Tancredo Neves estava já doente, passou mal, foi internado no hospital, acho que estava com problema no pâncreas, morreu no hospital. Foi internado, mas não resistiu. Nossa, em plena era da democratização. E agora temos uma nova Constituição, a Constituição de 88, que é atual, que já tem 30 anos. Estipulou que um plebiscito definiria a forma república ou monarquia e o sistema de governo brasileiro, parlamentarismo ou presidencialismo. E ficou decidido que o presidente e governadores, prefeitos das cidades com mais de 200 mil eleitores fossem eleitos por maioria absoluta ou de 2 turnos. E podemos citar aqui que em 1993 teve um plebiscito que acho que pouca gente conhece essa história. Em 93 teve um plebiscito para ver se a monarquia ia voltar ao Brasil, né? Se ia ter ou não. Eu era, imagina, né? Em 93 eu era um bebezinho, né? Eu tinha 3 anos, imagina. Mas essa história, quer dizer, é antiga essa história, mas não é antiga, assim, né? Começo dos anos 90, mas acho que pouca gente conhece, né? Acho que lá em Petrópolis tem a família lá real, lá brasileira. E eles queriam até um processo judicial que os caras querem retomar o antigo prédio lá, a casa dele, que eles tinham, né, no Rio. E o processo rola há mais de 100 anos. É o Brasil, né? É o nosso Pindorama, né? O Brasil, né? Como os índios chamavam aqui, né? Os Tupinambás, Tupiniquins, né? E 8 turnos, então o mandato presidencial seria de 5 anos, sem possibilidade de reeleição. E o voto se tornou obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os idosos acima de 70 e os jovens de 16 e 17. A emenda constitucional reduziram o mandato presidencial para 4 anos, mas passaram a permitir a reeleição dos chefes do executivo para um período subsequente. Para se ter uma ideia, atualmente existe 35 partidos políticos no Brasil. 35! Uma época que já teve 2, 35, meu. Eles ficam nos onerando, né? Esse monte de político, essa máquina pública, né? É um verdadeiro absurdo. Partido Verde, PSTU, lá o PSOL, PT, PSDB, né? Vários e vários partidos, o Partido Verde, os democratas, né? Tinha lá o do cara lá que acabou o partido Prona do Enéas Carneiro. Vários e vários partidos políticos, né? Você vê que aí às vezes isso pode deixar nosso sistema político meio confuso, né? Tem algumas estruturas da Roma Antiga, né? Como o fórum acho que não é mais usado. Hoje em dia é mais pra coisa jurídica, né? Hoje em dia, mas na Roma Antiga faz acho que parte da sistema eleitoral lá, político, né? O Senado também, né? Que é uma evolução natural dos sistemas políticos da Grécia Antiga, né? Então você vê que já foram 9 constituições no Brasil, né? A de 23, a de 24, a de 91, 1891, né? 1823, 1824, 1821, 1934, 1937, 1946, 1967 e atual 1988.
Nossa, olha como somos instáveis. 9 constituições. Em quase 200 anos de Brasil. Brasil é um país complicado. E teve lá E é isso aí, pessoal. História política é isso aí. Nosso país. Será o vídeo que eu queria trazer. Ficou longo, mas não podia ser diferente. Essa história, seja desde os primórdios até hoje. Nosso país vai fazer 200 anos daqui a pouco, né? Daqui com uns anos, estamos em 2018. 2022, daqui a 4 anos. 4 anos, o Brasil faz 200 anos e olha como somos instáveis. Isso sem contar a parte financeira, que eu posso fazer um vídeo a parte falando também. Já tiramos vários dinheiros, várias moedas, né? Sei lá, ao longo da história, né? Sistemas monetários. Não é o real, só um entre vários. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo deu um trabalho, mas eu fiz. Então, curtam, comentem, compartilhem, né? Se inscrevam. Não esqueçam de apertar o sininho. Um forte abraço. E esse foi mais um vídeo do Amantes da História. Falou, pessoal.